São 13 horas em Cabo Verde. Momento para atualizarmos as notícias aqui na Crioula FM. Crioula News. Boa tarde, caros ouvintes. Começa agora o Crioula News e vamos às notícias que marcam a atualidade. Crioula News. Títulos. Bombeiros da Praia iniciam greve por tempo indeterminado com adesão de 100%. Presidente da Câmara Municipal da Praia diz que o governo abandonou o programa PRA na cidade da Praia. O governo diz estar a trabalhar na nova lei de financiamento do ensino superior. Federação Cabo-Verdiana de Futebol reagenda os jogos das meias finais da Final Four da Taça de Cabo Verde para esta quinta-feira. Crioula News. Sociedade. Os bombeiros municipais da Praia iniciam uma greve por tempo indeterminado com adesão de 100% em sinal de reivindicação e de alegadas promessas não cumpridas pelo presidente da autarquia. Segundo o sindicalista, as reivindicações, particularmente a promoção da carreira profissional, vêm desde 2014, sendo que na gestão do MPD realizaram-se 3 manifestações buscando uma saída para os problemas, mas que não aconteceram. Não, o objetivo dessa greve é a posição que foi assumido em Assembleia de Trabalhadores e depois da conciliação na Direção-Geral do Trabalho. Eles mandam alguém que representa o Presidente da Câmara, eles vai lá com um monte cheio de nada, se quer resolver o problema de nada. Bom, aí está, trabalhadores vêm para esta reivindica. Repara, quem que está na greve? Eu sou bombeiro. Eu sou bombeiro, sou uma classe muito especial e esta greve reivindica cesse progressão na carreira profissional que isso também desde 2014. Ainda segundo o presidente do SIACSA, enquanto não forem resolvidos os problemas pendentes desde 2014, os bombeiros vão estar de greve, cumprindo um serviço mínimo com 11 pessoas, conforme estipula a lei. Naquele outro anterior gestão, fazer 3 greves, 3 manifestações, naquele ele próprio bombeiro e ele sabia resolver aquele problema que conseguiu resolver. Daí é que já tem passado 2 anos, agora a gente está cobrando. É por tempo indeterminado, não há tempo de parar. O bombeiro seria serviço mínimo, os mínimos estão a ser garantidos por 11 pessoas. 11 pessoas. Segundo Oswaldino Cimedo, bombeiro da Câmara Municipal da Praia, as pendências datam noutros mandatos, mas a promessa de dias melhores é de Francisco Carvalho, que no início do mandato rubricou um contrato com a classe, sem contudo cumprir. Para além de subsídios, Oswaldino Cimedo referiu que também a promoção e progressão na carreira, salientando haver bombeiros com mais de 33 anos de serviço e com apenas uma promoção na carreira. Reagindo à greve por tempo indeterminado dos bombeiros da capital, o presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, disse que o diretor dos recursos humanos e o comandante da cooperação estão a seguir os dossiês e em concertação será analisada a situação para a tomada de medidas que se afigurarem as mais adequadas. Tempo agora para atualizar os dados da Covid-19. O Ministério da Saúde informou em comunicado de imprensa que Cabo Verde registrou nas últimas 24 horas mais 4 casos positivos da Covid-19, perfazendo um total de 62.163 casos positivos acumulados. De acordo com o boletim epidemiológico, do total de 533 resultados recebidos, foram registrados 4 casos positivos, sendo um na Praia, um em São Miguel, um em Santa Catarina e um na Ribeira da Brava de São Nicolau. A nota avança que, portanto, que neste período, 18 pessoas foram dadas como recuperadas da doença na Praia 4, São Miguel 3, Ribeira Grande 2, Porto Novo 1, São Vicente 7, Maio 1, acrescentando que com os dados desta segunda-feira o país passa a contabilizar 69 casos ativos, 61.629 casos recuperados, 410 óbitos, 46 por outras causas e 9 transferidos, perfazendo o total de 62.163 casos positivos acumulados. Ainda de acordo com a mesma fonte, nos últimos 14 dias foram analisados um total de 7.063 amostras e identificado um total de 238 casos novos. A taxa de incidência acumulada a nível nacional neste período é de 42%, portanto 42 por 100 mil habitantes.
a taxa de transmissibilidade é de 0,71 e a taxa de positividade foi em média 3,4%. Crioula News Política. O presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, disse que as obras herdadas do seu antecessor, que se encontram paradas, eram do Programa de Requalificação, Reabilitação e Acessibilidade, o PRA, as quais foram abandonadas pelo governo. Segundo ele, o executivo de Ulisses Correia Silva desistiu do PRA no município da Praia. As obras que herdamos no município da Praia e estão paradas foram iniciadas no quadro do PRA, um programa de prioridade do Governo da República, esclareceu o autarca, acrescentando que o Executivo retirou financiamento a este programa na capital do país, o que, segundo ele, impossibilitou a conclusão das obras iniciadas. Em entrevista à Infopress, estranhou o fato de, desde o início do seu mandato, a pergunta ter sido sempre sobre o porquê das obras estarem paradas, sem, no entanto, haver um aprofundamento deste questionamento. O governo acabou com o programa PRA porque adoptou outros mecanismos, que é o financiamento via Bolsa de Valores, com responsabilidade das câmaras municipais, lamentou o chefe da Edilidade Praiense, lembrando que o PRA era o programa mais pomposo do Executivo, que o exibia por todos os lados. Confrontado com as declarações do governo de que tem interesse em investir no município da Praia e que falta uma abertura da parte do edil, Carvalho explicou que já foi 2 vezes ao gabinete da Ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitações, Eunice Silva, e que esta ainda não foi a uma única vez à Câmara Municipal da Praia. O autarca praiense afirmou ainda que no encontro com Eunice Silva analisou esta questão de prosseguimento das obras do município, tendo apelado a mesma para facilitar todo o processo. Admitiu que não assinou o contrato para obtenção do financiamento via Bolsa de Valores, porque frisou a folha no espaço onde deveria contar, portanto a conta bancária estava em branco. Instado se está a fazer jus ao slogan da sua campanha eleitoral Praia para Todos, Francisco Carvalho respondeu que está confiante no feedback que vem recebendo dos munícipes, ajuntando que a opinião dos cidadãos constitui um indicador importante para quem está a governar. O governo de Cabo Verde saudou hoje a saída do navio comercial Razonde do porto ucraniano de Odessa, transportando mais de 26 mil toneladas de milho para o porto do Trípoli, no Líbano. O governo de Cabo Verde saúda a partida do primeiro navio de cereais do porto de Odessa, marcando a retoma das exportações de cereais desde a Ucrânia, em cumprimento dos acordos recentemente assinados entre a Rússia, as Nações Unidas e a Turquia, por um lado, e entre a Ucrânia, as Nações Unidas e a Turquia, por outro lado, lê-se no comunicado hoje divulgado. No mesmo documento, o governo saudou igualmente o papel decisivo desempenhado pelas Nações Unidas e pela Turquia para a conclusão desses acordos e para o funcionamento dos mecanismos estabelecidos, criando assim condições para aliviar a insegurança alimentar global, que afeta sobretudo países frágeis como Cabo Verde, que enfrentam emergências sociais e económicas. Cabo Verde encoraja as partes a prosseguirem o cumprimento dos compromissos assumidos e a privilegiarem meios pacíficos para a resolução de conflitos e opõe, acrescenta, portanto, o comunicado. O compromisso prevê a retoma dos embarques que foram interrompidos com o início da guerra em fevereiro. A expectativa é que, com o navio em movimento, a embarcação seja aliviada a crise alimentar global e reduzido o preço tanto dos grãos. Crioula News Economia. O governo está a trabalhar na nova lei de financiamento de formação do ensino superior, com vista a assegurar uma maior qualidade e adequação das ofertas formativas às necessidades do desenvolvimento do país, revelou Eunice Monteiro, a secretária de Estado do Ensino Superior, que falava à imprensa sobre a situação das instituições de ensino superior e as perspectivas para o próximo ano letivo. Indicou que o governo pretende apoiar o ensino superior através dos instrumentos legislativos que visa a reformulação desse nível de ensino. Neste momento estamos a trabalhar num instrumento legislativo
que é da nova lei de financiamento da formação superior, sendo que a situação dos estudantes, sobretudo os do ensino superior, exige uma atenção especial, apontou a governanta, que sublinhou que é preciso uma forte aposta na ciência, na tecnologia e na inovação. No seu entender, para a formação do capital humano, é necessário que o país tenha uma boa base de especialização. Neste sentido, defendeu que é preciso criar incentivos não só para a formação a nível da licenciatura, como do mestrado e doutoramento, medidas de ação social que incluem bolsas de estudos para financiar as propinas para residências universitárias e, sobretudo, para o subsídio de alimentação para os estudantes. Essas e outras ações, segundo a secretária de Estado, estão a ser equacionadas dentro de uma política de ação social universitária. Na ocasião, reconheceu que a questão da sustentabilidade das instituições de ensino superior públicas e privadas é um dos problemas mais permanentes, porque a mesma afeta diretamente a qualidade. As instituições de ensino superior em Cabo Verde precisam de uma atenção especial do governo, porque a qualidade só se consegue com o reforço de investimentos na ciência, na tecnologia e no apoio aos estudantes, sublinhou, afirmando que as universidades, quer públicas, quer privadas, têm as próprias preocupações e os seus próprios desafios. Adiantou ainda que a Universidade de Cabo Verde e a Universidade Técnica do Atlântico receberam um subsídio do Estado, mas o governo não paga as dívidas na totalidade. As universidades privadas têm os seus desafios, que são financeiros, mas são de outra ordem e têm vindo a ser parceiros importantes na formação dos jovens, referiu a governanta. A secretária de Estado do Ensino Superior realçou que das 8 instituições de ensino superior privadas, alguns estão em situação muito vantajosas e bem melhor do que algumas públicas, quer a nível de número de alunos, como mais publicações e com estudantes com nível de realização profissional extraordinário. Eurídice Monteiro avançou que neste momento o governo está a trabalhar no processo de avaliação das instituições de ensino superior e que os primeiros resultados serão reconhecidos em fevereiro de 2023. Crioula News Cultura. Os museus, tutelados pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, receberam quase 11 mil visitas nos primeiros 6 meses do ano, número que já fica muito acima do registrado em todo o ano de 2021. De acordo com os dados divulgados pelo Instituto do Património Cultural, desse total de visitantes de janeiro a junho, 56% foram turistas, e o antigo campo de concentração do Tarrafal, Ilha de Santiago, o atual Museu da Resistência, foi o mais visitado, com 35% do total. Em todo o ano de 2021, os museus cabo-verdianos tinham recebido 8.466 visitantes, recorda o IPC. Este aumento reflete a retoma das atividades do pós-pandemia e as consequentes investimentos efetuados para a valorização do quadro museológico nacional. Estes têm sido acompanhados de programas de divulgação que vão desde contato direto com o setor educativo e turísticos, como no reforço do mecanismo de comunicação digital, justifica o IPC. Todos os museus gerados pelo IPC, organismo tutelado pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, integram igualmente o portal de internet www.museus.cv, traduzindo em 3 idiomas, e dispõe de páginas individuais nas redes sociais para partilha de conteúdos. Cerca de 25% do produto interno bruto e do emprego em Cabo Verde depende do turismo, setor que paralisou em março de 2020 com a pandemia da Covid-19. Depois de um recorde de 819 mil turistas no ano anterior, mas desde o quarto trimestre de 2021 que o país assiste uma retoma progressiva do setor. Os museus cabo-verdianos já tinham registrado um aumento de mais de 130% de visitantes em 2021, em comparação com a queda no ano anterior, 3.639 em 2020, por causa da pandemia da Covid-19, mas ainda longe dos cerca de 30 mil em 2019. Integram nesta rede de museu a Casa de Mor da Saudade, o Museu Etnográfico da Praia, o Museu da Tabanca, o Museu do Mar, o Museu Norberto Tavares,
o Núcleo Museológico Cesária, a Casa Museu Eugênio Tavares, o Museu do Sal e o Museu Arqueológico. Crioula News Ambiente. As culturas de tomate e repolho em algumas vales do concelho do Porto Novo continuam afetadas pela praga da traça do tomateiro, para a preocupação dos agricultores que procuram formas mais eficientes no controlo desta praga. Henrique de Luz, porta-voz dos agricultores, explicou à Infopress que a praga da traça do tomateiro continua a afetar sobretudo as culturas do tomate, para a inquietação dos lavradores que 20 anos após a chegada desta praga no Porto Novo ainda não encontraram uma forma de a combater. A praga continua a atacar as culturas do tomate, sobretudo entre os meses de abril e junho. Ainda estamos à procura de uma forma mais eficaz de combater a traça do tomateiro, que continua a preocupar os agricultores, notou a mesma fonte. A praga em causa, que existe em várias zonas agrícolas do município de Porto Novo, tem sido controlada através de armadilhas que se têm mostrado ineficientes, conforme admite um técnico do Ministério da Agricultura e Ambiente. Tempo agora para irmos para um pequeno intervalo nesta edição do Crioula News e voltamos daqui a pouco com notícias internacionais de desporto. Crioula News. Aqui você mantém informado. Crioula FM. Já buscaste o aplicativo de Crioula FM? Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na boa rádio preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa agora e aproveita. Crioula FM. Bom rádio. Crioula FM. Era tudo o que você queria. Crioula News. Voltamos para a segunda parte do Crioula News e vamos atualizar as notícias internacionais de desporto. Crioula News Internacional. O Papa Francisco vai deslocar-se ao Cazaquistão de 13 a 15 de setembro próximo para participar num congresso sobre o diálogo entre religiões, confirmaram hoje as autoridades do Vaticano. Num comunicado assinado pelo porta-voz da Santa Sé, Matteo Bruni, refere-se que naquelas datas o Sumo Pontífice visitará apenas o capital do país por ocasião do 7º Congresso de Líderes Religiosos Mundiais e Tradicionais. A presidência cazaque já tinha anunciado em abril a viagem do Papa por ocasião deste congresso, que visa promover o diálogo entre as religiões e cuja primeira edição se realizou em 2003. No sábado, ao regressar da visita ao Canadá, Francisco, de 85 anos, enfraquecido por fortes dores no joelho que obrigaram a locomover-se numa cadeira de rodas, admitiu que já não consegue viajar ao mesmo ritmo de antes, evocando também a possibilidade de resignar as suas funções. No entanto, confirmou que iria ao Cazaquistão, uma viagem tranquila, sem muitas deslocações no país. Maior país da África Central, o Cazaquistão faz fronteira e alinha-se diplomaticamente próximo da Rússia, que lidera atualmente uma ofensiva militar na Ucrânia, conflito contra o qual Francisco já pronunciou várias vezes. Crioula News Desporto. A Federação Cabo-Verdiana de Futebol reagendou a realização das meias finais da Taça de Cabo Verde para quinta-feira 4, mantendo a final para sábado 6 no renovado Estádio Municipal 25 de julho em Pedra Badejo, Santa Cruz. A Final Four da edição 2020-2021 deveria iniciar-se com o jogo das meias finais na quarta-feira e o outro na quinta-feira, mas a Federação Cabo-Verdiana de Futebol decidiu pela realização das duplas partidas no mesmo dia, justificando inúmeras dificuldades na mobilidade das equipas participantes na Taça de Cabo Verde. As constantes alterações na programação da companhia CV Interilhas implicam também mudanças na programação dos jogos e transporte das equipas, como é o caso de Figueirense do Maio, que se encontra na Ilha de Boa Vista,
e tinha previsto viagem para a praia esta segunda-feira, mas uma alteração na chegada do navio na Boa Vista obrigou a que a viagem fosse adiada para hoje, dia 2 de agosto, às 16 horas, com chegada prevista à praia às 22 horas, lê-se na nota federativa. Em face ao ocorrido, a Federação Cabo-Verdiana de Futebol comunica que o jogo Palmeiras da Ilha do Sal e Figueirense do Maio foi adiado em 24 horas, pelo que vai ser realizado pelas 14 horas desta quinta-feira, sendo que às 16 horas Travadores de Santiago Sul e Rosariense de Santo Antão Norte disputar-se-ão a segunda vaga na final. A final da Taça de Cabo Verde da presente edição, de acordo com a organização, mantém-se para sábado, dia 6, às 15h30, no Municipal 25 de Julho. Crioula News. Pomos um ponto final nesta edição do Crioula News. Fiquem bem e até amanhã. Crioula News. Informação atualizada da segunda à sexta-feira, aqui na Crioula FM. 94.9, 88.5. Crioula FM. Rádio digital. Todo dia te tocar sempre melhor. Todo dia te trazer sempre novidade. Todo dia na melhor companhia. Crioula FM Digital. Com programação 100% crioulo. Crioula FM, a rádio que está frente de tempo.